que estou aqui, abra sua porta. Se alguém ouvir minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei. Vim trazer a boa nova. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos... Boa, Pablo, galera. Estamos para mais um Jesus no Lar. Hoje, essa passagem hoje também é na casa de Pedro, mas é uma passagem muito marcante, uma passagem muito edificante, né? E muito esclarecedora também, mostrar os bastidores do que vai acontecer nessa passagem aos discípulos. Vou pedir para vocês curtirem as nossas redes sociais, tanto YouTube, Instagram, Facebook, ajudar a gente a divulgar cada vez mais essa mensagem aí. Então, para a gente começar, eu vou pedir para a Camila fazer a leitura para a gente desse texto. Oi, gente. Como sempre, Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias. A passagem está em Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 14. Sermão para os 12 discípulos. Jesus enviou esses 12 após prescrever-lhes, dizendo: não tomeis o caminho dos gentios, e não entrei em cidade de samaritanos. Ide, de preferência, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo, proclamai dizendo: está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não adquirais ouro nem prata, nem cobre para os vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador é digno do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, examinai quem nela é digno e permanecei ali até sairdes. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, retorne vossa paz para vós. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. É um trecho curto, mas com grandes mensagens. Pablo, eu estava reparando ali, enquanto a Camila estava lendo, eu senti que você estava bastante reflexivo, né? Você ficou... Foi mesmo, tu estava imóvel quase igual uma estátua. Mas eu poderia dizer, olhando assim, chutando, que atrás de você isso seria o Mar da Galileia, acertei? Mar da Galileia, com certeza. Então fala aí pra gente, Pablo, sobre... Começa a elucidar um pouquinho dessas instruções que Jesus passou. Eles estão dentro de um lar, acolhidos, e Jesus vai passando instruções sobre outras casas, né? Como é que foi isso aí? É bem interessante, né? Jesus, ele veio trazer para a gente a boa nova, né? E aí, para isso, ele usou todas as pessoas que tinham capacidade de ajudar, que estavam ali preparadas para isso, né? Por isso, em determinado momento, nós vamos ver ali ver ele enviando esses discípulos para executar essa grande tarefa. E isso foi registrado lá no Mateus, que nem a Camila leu, no capítulo 10. Só que um pouco antes disso, se a gente voltar um pouquinho no capítulo 9, a gente vai ver Jesus executando vários milagres, né? Auxiliando muitas pessoas. E aí, em determinado momento, já lá no finalzinho do capítulo 9, antes de chegar nessas dicas que ele vai dando para os discípulos, ele diz assim: e vendo as multidões, ele teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Aí eu estava nessa hora ali, a gente para pensar. Quando ele diz que são poucos os ceifeiros, claro que ele sabia, né? Só que ele estava querendo dar uma despertada já nos discípulos.
para ver quem ia se comprometer ali em trabalhar ou não. E Jesus sabia. Então, quando a gente entra mesmo no capítulo 10, a gente vai ver que Jesus está passando algumas instruções ali para os discípulos, na casa de Pedro, dentro da casa de Pedro, que nem você falou. E aqui eu queria chamar a atenção para um fato interessante. Muitas pessoas estavam ali no capítulo 9, seguindo Jesus. Muitas viram e até mesmo ouviram ele falar que eram poucos os ceifeiros, né? Mas só que nem todas foram para a casa de Pedro, junto com aqueles outros. E aí a gente precisa falar um pouquinho sobre a intimidade de Jesus com os seus discípulos. E para falar de intimidade, a gente tem que pensar assim: nós conhecemos muitas pessoas, mas nem todas que a gente conhece convivem da nossa intimidade. Conhece as nossas dores, sabe das nossas dificuldades, né? A intimidade, ela possui níveis. E quanto mais próximas são as pessoas, mais íntimas elas acabam sendo, né? E essa proximidade, ela não precisa ser física. Muitas pessoas que seguiam Jesus ali, seguiam por seguir, mas nem todas eram íntimas dele. Só que como espírito puro, ele amava todas. Mas aí a gente pensa, nem todos amavam ele. Apesar de muitos ali estavam seguindo eles, seguindo as suas ideias, nem todos amavam. Com esses que eram mais próximos, é que a gente vai ver na intimidade da casa de Pedro. Até mesmo para Pedro, que era um cara brabo, né, deixar todo mundo entrar assim na casa dele, tinha que ser um pouco íntimo mesmo. E aí a gente vai ver Jesus chamando esses 12 discípulos e ele fala sobre a tarefa que eles tinham que executar, que era um trabalho gigantesco de evangelização, de união, de instituição da Boa Nova, né? E como qualquer trabalho desse tamanho, gigantesco, desse porte aí, a gente precisa ter um método. E qual era esse método que Jesus passa para eles, né? Primeiro ele vai falar que ele ordena assim, que eles comecem pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí já é o primeiro ponto da nossa fala, que são aqueles judeus que haviam se dispersado, e aí eu vou falar mais detalhadamente mais lá na frente, que guardavam uma crença em comum, num Deus único, mas eles estavam por aí. Eles estavam desgarrados mesmo. Mais para frente isso aí vai ser falado. E isso é porque eles ainda não tinham, eles que eu digo assim, os discípulos, eles não tinham condições de pregar para outros povos com religiões diferentes, crenças diferentes, porque Jesus sabia das dificuldades, né, de todos eles ali. Aí a gente pensa assim, a gente tem que ser realista. Você pegaria 12 pescadores que estavam ali do teu lado, não fazia muito tempo, né? Porque Jesus ficou pregando 3 anos. 12 pescadores ali do teu lado para falar sobre uma fé que ia revolucionar o mundo inteiro, e ia mandar, vai lá e é só falar. Claro que Jesus não ia fazer isso, por isso que ele dá esse meio que um tutorial, um passo a passo. Por isso ele ordena, começa por aqueles que tinham semelhanças na crença deles, mas que estavam perdidos por aí. E nesse ponto a gente vai ver que existiam muitos judeus que já estavam descontentes com a prática da religião, o rumo que ela estava tomando, né? Os excessos, aquele lance de culto exterior pra caramba, excesso de coisas, de fazer coisas, né? Já estavam saturados, não estava suprindo. Para esses ia ser mais fácil chegar a mensagem da Boa Nova do que para os outros. Agora, quer ver um exemplo? Imagina a gente fazendo aqui o Jesus no Lar. Muitas pessoas podem ser simpatizantes do Espiritismo. Podem ter ido algumas vezes assistir uma palestra, ou então mesmo já escutou alguma coisa. De uma forma ou de outra, está entranhada na crença geral muitos dos elementos que a gente tem no Espiritismo. Por isso que é fácil quando a pessoa escuta sobre reencarnação, espírito, não é um termo estranho dela ouvir. Agora,
pega e vai fazer um programa Jesus lá no Iraque para muçulmano. A gente está ferrado, né? A gente a gente não ia conseguir ter nenhuma visualização disso. Por isso que eles deveriam começar com o que era mais próximo ali do que eles já estavam acostumados. Engraçado, Pablo. E Jesus fala primeiro, né? Ir de primeiro, não quer dizer não quer vá dizer depois para outros lugares. E ele vai continuar, ele ainda vai falar assim, eles ainda tinham que evitar dentro do próprio povo aqueles que tinham uma diferença maior ainda, né? Jesus ele ordena que eles comecem pelas ovelhas perdidas, que nem o PH está falando. E aí a gente para entender um pouquinho quem são essas ovelhas perdidas, né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, uns 1000 anos antes de Cristo, a gente vai ver que tinha as 12 tribos de Israel. E eles tinham uma grande divisão entre eles, político-religiosa, e essa divisão ela causou a separação das tribos. 10 tribos formaram o reino de Israel no norte, e 2 tribos formaram o reino de Judá no sul. E o reino de Israel, que era o maior, ele sofreu ao longo desse tempo muitas invasões de bárbaros. E isso acabou espalhando essas 10 tribos. Só que não espalha tudo, né? Fica sempre os descendentes ali nas terras, e essas terras eram na Samaria. E como esses descendentes foram misturando com outros povos, dos invasores, misturava tudo, eles que deram origem aos samaritanos. E as ovelhas perdidas são esses que eram os 10 originais e acabaram se misturando. Se misturando não, acabaram se dispersando. Desculpa. Os samaritanos não. E as ovelhas perdidas da casa de Israel são esses, né, que eu falei. São aqueles que nunca voltaram, aquelas 10 tribos que se espalharam por aí e tem um significado mais para gente, mais para frente aqui, e que tinham também como base as leis mosaicas. Eles tinham os 10 mandamentos. Então, se a gente pensar de uma forma mais ampla, a gente pode até dizer que as ovelhas perdidas são todas aquelas pessoas que estão propensas a ouvir a mensagem. E a casa de Israel são todos os povos, né? Ele também deixa a instrução de não passar pela cidade dos samaritanos. Cara, os samaritanos, que foram formados dessa mistura com os povos bárbaros, eles tinham a religião bastante diferenciada. Apesar de serem judeus, eles não acreditavam num monte de coisa. Imagina aqui no Brasil, por exemplo, que os samaritanos foram as misturas que foram acontecendo, né? No Brasil, a gente teve um monte de mistura de religião, né? De sincretismo religioso. E a religião acabou modificando muito. A religião católica não é do mesmo jeito que era no início. Eles não tinham padre cantando, padre showman, não tinha nada disso. Agora a gente tem uma misturada. Tem uma coisa bem mais eclética. O Brasil recebeu vários povos em sua colonização, né? Só que com os samaritanos rolava diferente, que os samaritanos e os judeus era treta violenta ali entre eles. Desde 1000 antes de Cristo já tinha essa treta e até hoje ainda tem. Era um povo que estava sempre em guerra. Mas por se isso, a gente parar... Oi? Não, é só um exemplo que me veio à cabeça, por isso que causou tanta estranheza o encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Porque aí agora faz sentido essas rixas internas que eles tinham e por que os discípulos ficavam assustados quando Jesus foi falar com a mulher samaritana lá no poço, aquela passagem toda, que para eles era algo inconcebível falar com os samaritanos, né? Então faz sentido. Da mesma forma que era normal para eles perguntar para Jesus, quer que a gente faça uma prece para cair um raio e acabar com eles todos, né? Que tem essa passagem também. Para eles era normal. Vamos detonar o samaritano. Então, eles não iam ter
essa calma para pregar a boa nova para os samaritanos. Não agora. E aí entra naquilo que o PH falou. Ele diz para ir primeiro para as ovelhas perdidas. Ele não diz que aqueles outros povos ali, eles não iam ter essa oportunidade. Tanto que essa tarefa mais tarde ficou para Paulo de Tarso, né? Aí sim, Paulo de Tarso ele estava preparado. Porque, se a gente pensar, Paulo de Tarso não era um pescador simples do povo. Ele era discípulo de Gamaliel ali, que era o rabino mestre ali do Sinédrio. Então, o Paulo ele tinha como debater, se alguém perguntasse, ele tinha como debater religião e explicar, porque ele tinha muito conhecimento de tudo. Paulo era, nos dias de hoje, Paulo era sinistro. E se a gente pensar mesmo, eu vou terminar de falar, nos dias de hoje a internet ela proporciona para a gente um alcance muito maior da Boa Nova. E essa tarefa ela está sendo feita por muitos espíritas e não espíritas também. E tem live, eu assisto de vez em quando a live de uns caras aí. Os novos discípulos do Cristo, pode ser eu, você, pode ser qualquer um que tenha boa vontade, né? Caramba, Pablo. Foi bacana essa associação que você faz, né, com os novos discípulos do Cristo. Achei maneiro e achei interessante você mostrar que Jesus, a todo momento, vai tentando demonstrar para ele quais são os terrenos férteis para aquele momento ali, né? Tem a parábola do semeador, tem o Sermão do Monte, quando ele explica também por que ele vai falar. As instruções do Sermão do Monte são primeiramente para os discípulos e depois para toda aquela multidão que está ali muito necessitada. E numa das bibliografias que a gente usou para hoje, você falou da aula que Jesus estava dando, né? O tutorial que Jesus estava dando. Aí aqui na Boa Nova fala assim, ó, que os 10 discípulos mais próximos de Jesus viviam viviam constantemente junto com Jesus, junto às águas transparentes do Tibíades, como se participassem de uma festa incessante de luz. Um estágio intensivo, diário com Jesus, que no meio da minha fala a gente vai ver que Jesus não só falava, né? Aí, o meu trecho é o seguinte, assim, ó, e indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Tem uma história muito interessante, né, do Bezerra de Menezes, que vocês já devem conhecer. Quando ele pega o livro dos Espíritos a primeira vez e ele lê aquilo dali, não causa estranheza para ele, né? É como se ele conhecesse aquilo tudo. Olha só, que coisa interessante. É inédito, mas fazia todo o significado do mundo. Então, a gente sabe que ele já tinha uma caminhada, uma bagagem gigante. Então, quando o livro chega para ele naquele momento ali, é um momento apropriado. Ele já passou por todas as encarnações, nessa existência ele já chegou numa maturidade de entendimento muito grande e recebe aquele aprendizado ali. Ele vai lendo dentro do bonde aquilo dali, e aquilo ali não causa nenhuma estranheza para ele. Ele não consegue parar de ler, mas é como se ele já conhecesse aquilo dali. É uma coisa muito interessante. Então, o Pablo falou aí de todos os terrenos que são propícios, né? E durante a história toda, em todos os programas, a gente foi falando. Todos os apóstolos foram terrenos propícios. Jesus falou com aquelas pessoas ali, a gente sabe do plano reencarnatório. Jesus sabia que cada um era capaz daquilo dali naquele momento. Mesmo com livre-arbítrio, né? Com livre-arbítrio eles escolheram seguir a Jesus, mas Jesus conhecia as capacidades deles. E muito interessante que no restante da fala de Jesus, Jesus vai falar tudo no imperativo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. A questão de limpar, curar, né? Expulsai os demônios, tudo no imperativo de Jesus, que é dar certeza para ele de que eles podem. Jesus não fala assim, ó, vocês vão chegar na cidade tal, tenta fazer isso. Não, Jesus mostrou para eles que depois daqueles 3 anos, mostrando, ó, você vai me negar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, mas você é capaz. Fala para eles que o caminho é difícil, mas eles conseguem. Vocês vão conseguir. Por isso, de tudo, estar no imperativo, entendeu? Porque reconhece a capacidade de cada um deles. E fala assim, a questão de expulsar os demônios, em outro programa a gente já falou sobre isso, que a gente hoje em dia não usa mais, porque demônio determina um estado permanente. E a gente sabe que aqueles espíritos também vão chegar à luz.
Mas a gente fica pensando assim, como, usando algumas religiões que a gente tem, como o Pablo falou de junções de religiões, como que um padre consegue fazer um exorcismo, né? Como na religião de Umbanda eles conseguem afastar aquele espírito que, né, um espírito que não é tão bom? Como a gente consegue fazer a desobsessão na nossa casa? Com asepsia moral, né? Com asepsia moral, tentando se transformar. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá, como que a gente vai reconhecer o verdadeiro espírita? Pelos esforços que eles fazem para domar as suas más tendências. Então, esse esforço que a gente faz para se melhorar, essa asepsia da nossa mente, tudo que a gente vê, tudo que a gente lê, como a gente tenta se melhorar, que vai fazer com que nós sejamos capazes de ajudar dessa forma. E tem uma passagem, né, dos discípulos, quando eles não conseguem tirar o demônio daquele menino, é porque naquele momento ali eles ainda não estavam com toda a certeza, não estavam com toda a fé, ainda não tinham feito essa asepsia de mudar todo aquele homem velho, de se despir dele. No livro aqui, A Boa Nova, a gente vai vendo que cada capítulo vai mostrando um aprendizado em particular de um discípulo e como ele se modifica muito rápido através daquela lição ali. Porque Jesus não só falava, né? Jesus exemplificava. E o magnetismo dele era muito envolvente. Então, o tutorial ali era muito intensivo. Você estar perto daquela figura e ver o exemplo dela vai fazer você acreditar que eu sou capaz, eu posso, vale a pena lutar por esse ideal, vale a pena sair pelo mundo pregando. Aí ele vai falando assim, ó, dê de graça o que recebeste, né? O que receber, você dá de graça. A gente sabe que muitos dos apóstolos, ou todos, eram grandes médiuns, né? E então eles iam usar todos esses conhecimentos que ele tinham, essa força da fé para ajudar a curar as pessoas. Uma vez eu conversando com o meu primo Denis, no ESD, aí a gente estava falando sobre o grande Cândido Chico Xavier. Aí a gente falando uma coisa, que tem gente que não acredita nele, né? Outras pessoas, céticos, né? Aí a gente ficou... Aí ele falando, Leandro, olha só que coisa interessante. Imagina que Chico tivesse inventado essas histórias todas, né? Fossem frutos da imaginação dele, todos esses best-sellers. Mas já seria impressionante ele não ter ficado com nenhum dinheiro desses livros. Olha o legado que seria, de qualquer forma. Já seria um passo gigantesco uma pessoa escrever esse montão de livro impressionante que vendeu um montão de cópias e não usar nada em favor dele mesmo, né? Não ficar nem com um centavo daquele. Então, mas a gente sabe que Chico é o maior representante do espiritismo, o espiritismo muda depois de Chico e é a nossa figura impressionante e graças a Deus a gente tem ele nos orientando, nos deixou tantas obras impressionantes. E Jesus fala assim, ó, não possuirás nem ouro, nem prata, nem cintos. O Jesus aí está querendo falar sobre o quê? Sobre o uso da riqueza. Sobre o uso da riqueza. Ele quer demonstrar que, em certos momentos, as riquezas, para eles, não vão ter importância nenhuma. Eles têm que ter o básico, né? O básico, o trabalho que eles têm, eles vão necessitar só do básico, da roupa do corpo, uma sandália, só isso. Eles não precisam de um monte de coisas. Eu vou ler um outro trechinho aqui, que eu acho muito interessante. Quando Jesus está lá na casa de Pedro, passando as instruções para eles, Judas fala que sem uma quantidade de dinheiro, eles não iam conseguir fazer nada, né? Jesus, ele fala, Senhor, eu sei que as ideias, os seus planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Aí Jesus fala, será que Deus precisou das riquezas terrestres para fazer as belezas do mundo? Não. O trabalho de Deus não precisa de dinheiro. Mas ele fala também a seguinte, que o dinheiro em boas mãos ele pode ser bem utilizado. Ele pode ajudar na promoção do outro. Aí Judas pega uma pequena bolsa de dinheiro, recolhe uma quantia muito curta entre aqueles discípulos ali e fala, Senhor, esse daqui é a pequena quantidade que recebemos. Aí Jesus fala assim, sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Então, essa lição aí é muito grande para todos nós.
Porque em seguida ele vai falar assim, ó, que eles não terão, eu vou falar na linguagem de agora, não terão nem bolsas, nem 2 sandálias, nem um cajado, que eles não precisam de nada daquilo. Mas, na verdade, para pessoas que iam viajar para pregar a Boa Nova, eles iam precisar de bolsa, de uma sandália, de uma vestimenta, de um cajado, que eles andavam muito. Mas Jesus está querendo demonstrar o quê? Que aquilo dali não era o principal. Se eles trabalhassem sempre, Deus ia prover essas coisas para eles. E essa questão de sucumbir ao peso da riqueza, no livro dos Espíritos, a gente tem a desigualdade das riquezas, que é da 808 a 813, e prova da riqueza e da miséria, de 814 a 816. Vai demonstrar para a gente o uso que a gente pode fazer das nossas riquezas. Tem um filme chamado... Cara, eu esqueci o nome do filme, eu vou ver aqui daqui a pouco, que eu salvei. Vai falando, esse filme é real, de uma galera que mora nos Estados Unidos, ali em Beverly Hills, uns adolescentes, sabe? Aí, eles consomem tudo da mídia, acompanham todas as subcelebridades. Aí um tem uma grande ideia, assim, de olhar, aí fala assim para outra menina, olha só, a Paris Hilton vai estar numa premiação em Las Vegas, vamos na casa dela? Aí eles vão na casa da Paris Hilton. Quando eles levantam um tapete, por incrível que pareça, ela guardava a chave embaixo do tapete da casa. Uma mansão, sei lá, parece um parque temático. Eles entram, gente, o closet dela, assim, onde ela guarda as coisas, é do tamanho de uma casa, sabe? Tem quartos, assim, só sapatos, só bolsas. Eles voltaram lá e ficaram roubando ela umas 7 vezes. E ela não percebia, porque ela tinha tanta coisa, que tudo que eles levavam não fazia diferença nenhuma na vida dela. Assim, tem algum problema ela ter esse montão de coisas? Não, não tem. Ela é uma herdeira, teve aquilo lá, tem aquele montão de coisas, se ela faz bom uso ou não, não é o que entra de julgamento nessa história. O que entra nessa história é essas pessoas têm o direito de entrar na casa de outro e pegar. O que motivou essas pessoas a irem lá na casa de uma pessoa e pegar, né? Querer levar uma vida que você não tem, querer pertencer a um grupo que você não é, né? Então, ali o uso da riqueza, ele foi mal visto. Eles iam lá, olha só, as pessoas foram presas por pegar um vestido de marca, uma bolsa, entendeu? Então, eles ficaram com aquela mesma bolsinha que Judas estava ali na mão, mas sucumbiram. Um exemplo de hoje em dia, da gente, uma coisa que a gente escuta muito, que eu escuto, né? Que tem uns 5 anos que eu saí da mocidade, mas desde que eu era da mocidade, eu escuto muito. A gente é mais valorizado pelo que a gente tem do que pelo que a gente é. E essa é a verdade. É isso que leva um grupo de adolescentes que já eram ricos a entrar na casa de pessoas mais ricas ainda e chegar nesse ponto. Então, Jesus, essa lição para Judas, que a gente tem que ter o discernimento, que a gente tem que ter valores, para saber que esse caminho não é tudo, que o ouro, a prata, em determinados momentos, quando se fala da implementação do homem novo dentro de cada um de nós, ele é estritamente dispensável, né? A gente pode dispensar ele a qualquer momento, porque eu vou usar aqui uma parábola em homenagem ao meu amigo, que é assim, é a parábola da pérola escondida, porque o reino dos céus é como uma pérola escondida, que o homem achando volta para casa, vende tudo que tem e compra aquela pérola. Então, isso que a gente tem que fazer, ter o necessário, né? Somente o necessário assim para a nossa vida. A gente tem que ter um cuidado para não entrar na avareza, ser aquela pessoa assim, que não toma um sorvete, os bens materiais vão ficar todo aqui, outra pessoa vai usufruir. Então, o Espiritismo, Jesus, com todas as suas mensagens, nos mostram o equilíbrio. O segredo da vida é o equilíbrio, né? Jesus demonstrou que o dinheiro em mãos boas podem fazer grandes coisas e ele tem que ser bem empregado. Porque digno ao operário do seu alimento. Aí ele vai falando que quando a gente é justo, se a gente trabalhar honestamente, porque tem um pedaço aqui que está João e Pedro entrando na sinagoga e tem um cego lá na porta. Aí ele pede ouro, prata, alguma coisa, Pedro pede para que olhe para ele, ele olha para Pedro
Pedro fala, isso eu não tenho, eu te dou o que eu tenho, e cura ele. E depois dali ele consegue trabalhar, ele consegue buscar o seu sustento. E o trabalho é muito digno, o trabalho edifica o homem, faz a gente se sentir importante na obra da criação, faz a gente se sentir em condições de ajudar o outro, faz a gente sentir que a gente está conseguindo cumprir o nosso objetivo. Então essa é a grande mensagem desse trecho, dessas instruções aos discípulos, que essas instruções possam ser nossas a cada momento. Então agora eu vou passar a palavra para a Maju. Vai lá, Maju. E ouvindo vocês falarem, né, a gente fica pensando, eles estiveram ali com Jesus, conviveram com Jesus, tiveram 3 anos de aprendizado, receberam um tutorial direto do mestre, né? E ainda quanta coisa a gente ainda precisa destrinchar para poder entender hoje como trabalhadores do Cristo que nós somos, né? Mas eu acho que, assim, tudo isso que a gente está falando, né, a gente destacar a importância dessa passagem para o tema do nosso programa, né? Jesus no lar, né? Porque essas instruções que Jesus deu aos seus discípulos há mais de 2000 anos é relevante para a gente hoje. E tudo que a gente está vendo aqui é atual, né? Hoje a gente não tem as 12 tribos, hoje a gente tem diversos povos que a gente ainda briga por questões religiosas, a gente ainda tem vários problemas, né, com as formas como as pessoas vivenciam sua religião. E aí Jesus, desde aquele momento, está dizendo várias coisas que a gente tem que fazer. E o principal da mensagem do Cristo nessa mensagem é o exercício da caridade, né? Se a gente pegar a definição de caridade, conforme está lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, que é a caridade segundo Jesus, a gente vai ter o BIP da caridade, né? Eu gosto sempre de usar essa expressão para a gente fixar, né? A benevolência, a indulgência e o perdão, né? E aí, o que Jesus está falando para os seus discípulos, né? Quando ele fala que eles têm que ir primeiro às ovelhas perdidas e depois deixar para ir aos gentios e aos outros povos, é isso. Para que aí eles aprendam a não julgar, é o principal, né? Eles são ovelhas perdidas, mas eles precisam do contato com Deus. Eles precisam recuperar essa relação com o Pai. E não só. A ideia principal é aquela da gente agir sem limites, que não existe um lugar para você fazer caridade, que não existe um lugar determinado para você levar a mensagem do Cristo, né? Se a gente fosse trazer para os nossos dias de hoje, não existe um momento específico que a gente tem que ser caridoso, né? Tanto que a caridade ela é material e ela é moral. E aí o uso das nossas riquezas, como o Leandro trouxe, né, materiais, mas o uso das nossas virtudes também é uma caridade, né? Então, Jesus fala isso tudo, fala da caridade, fala da forma como os discípulos deviam tratar os outros, como eles gostariam de ser tratados, em primeiro lugar, mas principalmente relembrando que eles estariam entrando na casa das pessoas. E casa, a gente pode pensar em casa como sendo a casa física, né? A estrutura, né? Ser recebido por essas pessoas, como a casa mental, né? E aí ele vai dando várias instruções sobre essa questão do campo das vibrações que a gente emite, né? E é interessante a gente pensar sempre que Jesus, já nesse momento, também em torno da caridade, vai lembrar a gente da importância do vigiar e orar, né? O que está passando na sua mente? Por que você está fazendo esse ato de caridade? Por que você está levando essa boa nova? É só para mostrar para os outros ou você acha que é importante, né? Você está fazendo porque é obrigatório ou porque você realmente acredita naquilo? Então, a vigilância como um principal para entender essa caridade. E aí, falando sobre essa questão de casa, né, que Jesus sempre fala de casa, é que a gente tem que voltar no tempo histórico, né? Era muito comum essas viagens longas e os discípulos precisavam de um lugar seguro para passar a noite, né? Para se abastecer, para comer, para beber. Então, era comum eles irem à casa das pessoas, né? Então, por isso que ele sempre fala, chegar à casa das pessoas, saudai-as, né? Mas não só chegar à casa física das pessoas. A gente pensar do lado espiritual dessa casa. E aí, quando a gente pensa em casa mental das pessoas, a gente tem que pensar como isso tudo tem relação com caridade, como isso tudo tem relação com a nossa vigilância. Porque quando a gente fala de casa, a gente está falando de casa mental, a nossa casa, né? O que a gente tem dentro da nossa casa mental, né? Espiritualmente falando, quem são as nossas companhias? Quais são os nossos pensamentos? E aí, quando a gente presta atenção no que a gente pensa, no que a gente faz, é muito mais fácil
ser caridoso com o próximo, né? E aí, Jesus vai estar lembrando isso pra gente, que entrar na casa das pessoas, não por entrar. E aí eu fico pensando hoje, né? A gente, enquanto espíritas, tem vários trabalhos que a gente precisa ir à casa física das pessoas, né? Seja para visitar um evangelizando, seja para fazer a campanha do quilo, visitar uma pessoa doente. Então, assim, qual é a nossa intenção quando a gente faz esse movimento, né? E a gente entra na casa das pessoas, mas a gente também entra no coração. E aí eu fico pensando sempre, né? A importância que a gente precisa ter de qual lembrança que a gente deixa nas pessoas, né? Que marca que eu deixo nas pessoas quando elas me veem num primeiro momento. Porque aquela coisa, né? A primeira impressão que fica, né? Se a gente tem boas sintonias, boas vibrações, né? Vai ser muito mais fácil a gente ter mais laços de simpatia, desenvolver isso. E é isso que Jesus está falando. Quando ele fala do não julgar, da gente se colocar no lugar do outro, ter respeito, ter discernimento, ter bom ânimo, é porque a gente precisa entender que a casa mental das pessoas não é igual à nossa, né? E o não julgar é primordial, porque a gente gostaria que as pessoas pensassem com a nossa cabeça, vivessem na nossa bolha. Mas as pessoas vêm de criações diferentes, vêm de momentos diferentes e passam por situações de maneiras muito diferentes, né? E o que Jesus está lembrando para aqueles discípulos naquele momento é isso. Vocês precisam respeitar, mas também não precisam desistir, né? Porque vão encontrar resistência, vocês vão encontrar problemas. Mas se vocês tiverem a mente sempre em constante vigilância e oração, né, a gente sempre vai receber as melhores intuições, os melhores caminhos do alto. E aí Jesus fala sempre, né, que a gente precisa, que esse discípulo ele precisa ter novas experiências, né? Então, para a gente também não se fixar, quando a gente consegue, né, fazer todo o bem que a gente pode em um determinado espaço, a nossa mensagem tem que encontrar outros espaços, né? Que a gente não fique fixo na nossa zona de conforto. Que é muito fácil a gente chegar aqui, encontrar as pessoas que eu gosto, encontrar as pessoas com quem eu quero trabalhar e ficar nesse grupo. Para mim, tá ótimo. Mas aí não é mais fácil, não é tão difícil você ir buscar o novo. E é isso que Jesus fala, né? Não se acomode nessa situação, não se acomode com essas pessoas. Siga em frente, busque outras pessoas. Por isso que o caminho dos discípulos nunca é repetitivo, né? Cada dia eles tinham que estar num lugar. Por isso que quando a gente vai ver a história deles, cada um foi para um canto do mundo, né? Porque eles aprenderam ali com as ovelhas perdidas e conseguiram levar a mensagem para todos os outros cantos. E aí Paulo, né, consegue fazer ainda, dar um plus nessa categoria de mandar mensagens para o mundo, né? Então, a gente tem que lembrar sempre dessa sintonia espiritual, né? Quando Cristo, nesse versículo aqui, no versículo 14, ele fala pra gente, versículo 13, pra gente saudar as pessoas ao entrar nas suas casas físicas e mentais, é isso, né? A gente tentar desenvolver os nossos laços de simpatia, a nossa melhora interna, a nossa reforma íntima, para que chegue às pessoas a nossa melhor versão. Porque a gente aqui nesse momento entra na casa de várias pessoas que a gente não está tendo contato físico, algumas que a gente sequer conhece. Então, a nossa responsabilidade com o que a gente fala, com o que a gente pensa, da forma como a gente se expressa, e hoje com a tecnologia, com o que eu posto, o que eu publico, o que eu falo, é imensa se a gente quer seguir o trabalho do Cristo. Então, é sempre para a gente lembrar que a nossa fala ela tem que ser uma fala de esclarecimento, para aliviar dores e para apaciguar discórdias. E como Cristo fala, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, para poder estar atento e não julgar e fazer sempre a nossa melhor versão para aquelas pessoas que têm contato com a gente. Então, é uma lição belíssima que o Cristo dá para os 12, mas que hoje é repartida a todos nós. PH, muito marcante essa última fala, falando de olhos de ver, ouvidos de ouvir. Eu lembrei daquela música do Alan Filho, né? Olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. E é uma música muito marcante, muito conhecida em todo o espiritismo assim, já foi usada em muitas palestras. Eu acho que é uma mensagem que serve como essas instruções que Jesus deu para os discípulos, né? Se a gente pegar esses versos e aplicar ele na nossa vida, a gente vai conseguir ter um resultado bem bacana, mas sempre avaliando a intenção daquilo, como a Camila disse, né? Por que a gente está ajudando aquela pessoa? O porquê da gente estar indo naquele local? A gente está indo automaticamente? A gente está indo com o coração aberto? A gente está se propondo de verdade a fazer aquilo?
porque, né, a gente pode fazer o bem em qualquer lugar, independente de você estar dentro da religião A, B ou C, né? Em qualquer lugar, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, em qualquer lugar a gente pode fazer esse trabalho. Então, PH, você pode ilustrar um pouco mais para a gente o final dessas instruções que Jesus deu para os discípulos? Sim, é interessante a gente perceber que Jesus está dando essas instruções aos discípulos exatamente na casa de Pedro. E aí, no trechinho final, Jesus diz o seguinte: se essa casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Então, quando a gente vê como foi colocada a casa de Pedro como ponto inicial do apostolado de Jesus, né, do trabalho da Boa Nova de Jesus e da reunião desses discípulos, a gente consegue perceber que Jesus escolheu a casa de Pedro por ser uma casa digna, por ser uma casa onde há pessoas de boa vontade, dispostas a se modificar interiormente. Quando a gente pega esse conceito de dignidade, não é? A gente costuma muitas vezes analisar no sentido exterior, né? Aquela casa onde as pessoas parecem bondosas, parecem pacíficas, onde a casa é bem arrumada. E quando Jesus coloca essa questão da dignidade, ele está falando sobre vibração, sobre sintonia, sobre moralidade no sentido interno. Não basta ter a aparência de pessoa boa. O importante é que você tenha a essência, não é, da busca pela bondade. Então, quando Jesus faz da casa de Pedro o seu ponto inicial de divulgação da Boa Nova, é porque ele percebe essa dignidade. E é interessante a gente analisar que Jesus, quando ele dá essas instruções, ele, na verdade, está mostrando aos discípulos como ele age. A gente sabe que Jesus é o guia e modelo da humanidade. Então, até na maneira como a gente vai lidar com as outras pessoas, quando a gente vai adentrar a casa das pessoas, Jesus está dando lições. Não é? Ele está demonstrando o que a gente precisa fazer de acordo com o que ele fez. Se a gente analisar os episódios anteriores do Jesus no Lar, a gente vai perceber que Jesus fez isso. Ora, a casa é digna de ouvir esses ensinos? A casa está preparada para ouvir esses ensinos? As pessoas que estão habitando esse lar estão em sintonia para ouvir essa mensagem positiva? Se não estão, não há problema. Eu não vou me rebelar, eu não vou, vamos dizer assim, entrar em conflito com as pessoas. Por quê? Desça sobre ela a vossa paz. Ou seja, nós temos que construir uma paz que é interior. E ela não pode ser abalada por efeitos externos. Ela não pode ser abalada pelas coisas que outras pessoas vão fazer. E aí ele continua, né? Mas se ela não for digna, torne para vós a vossa paz. Então, olha só que interessante. Se, ao adentrar a casa de alguém, eu for ofendido, eu for magoado, não é? De alguma maneira, na verdade, essa mágoa, esse ressentimento, esse rancor que a gente sente quando a gente é ofendido de alguma forma, ele não tem razão de ser se nós estivermos com a paz e a consciência tranquila. Na verdade, a ofensa fica com a outra pessoa que soltou aquelas palavras que são negativas. Guardando a nossa paz íntima, a gente não vai conseguir se abalar. Da mesma forma que a gente não precisa perdoar se a gente não se sente ofendido. Quando Jesus ensina a lição do perdão, ele está ensinando principalmente para nós, porque a gente ainda precisa perdoar. Né? Ele não precisa, porque ele não se sente ofendido. E ele continua nos trechos, né? Pode falar. Só antes de você prosseguir, é que ele fala, né? Eu vos deixo a minha paz. Então, a paz dele é a paz de um ser muito evoluído, né? Uma paz de um ser que consegue passar das diversidades, qualquer diversidade, né? Em nenhum momento ele perde a fé em Deus. Mas eu acho que a gente, no nosso dia a dia, a gente já consegue exercitar um pouco a paz, né? Por mais que a gente esteja tentando fazer alguma coisa boa e as dificuldades acontecem, assim, né? Aconteçam naquele momento, um imprevisto, uma ligação, uma coisa que cai, uma coisa que passa, a gente consegue ultrapassar isso tudo e manter a nossa paz e manter a serenidade no trabalho. Isso é um passo muito importante, muito bacana. Sim, é exatamente isso. Quando a gente imagina a ideia de paz, às vezes a gente fala, né? Perdi a paciência,
vocês tiraram a minha paz. Na verdade, é algo que a gente ainda não construiu dentro de nós. E conforme a gente vai vendo a atuação dos apóstolos, a gente vai percebendo que eles ainda não têm isso dentro de si, não é? Eles têm a boa vontade para começar a construir isso, mas eles não têm isso dentro de si. E aí, quando a gente analisa, por exemplo, já que a gente está falando da casa de Pedro, o próprio Pedro, no início, né, no chamamento de Jesus e ao longo do caminho, e quando a gente vê o Pedro que a gente encontra no livro Paulo e Estevão, a gente vê um Pedro completamente diferente. Uma pessoa sábia, uma pessoa ponderada, uma pessoa que pensa se vai acolher Paulo de Tarso ou não, levando em consideração tudo que as outras pessoas da Casa do Caminho tinham para dizer. Então, a gente percebe que Pedro construiu uma paz interior. Talvez não a paz ao alcance da paz plena de Jesus, mas uma paz muito próxima. Ele construiu isso internamente. Mérito dele. Pode falar, Pablo. E ele constrói essa paz aos poucos, né? Quando Jesus dá o tutorial falando, ó, vai primeiro ali, não faz isso. Imagina Pedro, o cara brabo que ele era, se ele chega num povo que não aceita a mensagem, ele falando, o cara, não quero saber não, ele sai no tapa com o cara, né? Ele ia dar problema. Como a gente vê as pessoas também, né? E os outros discípulos também, que em situações parecidas querem jogar trovão, querem fazer o vento, né? Então, todo mundo teve que aprender, né? Teve que fazer o esforço. Exatamente. O Pedro da passagem em Bainha tua espada, ele, de certa maneira, a gente consegue perceber que ele conseguiu evoluir a partir daqueles pontos, não é? Então, até os momentos que a gente considera, né, nós consideramos como negativos, na verdade, são momentos de aprendizado. Porque o Pedro, ele, em alguns momentos, é muito intempestivo. Mas, se a gente analisar a trajetória dessa figura e se a gente pensar no sentido espiritual, a gente vai conseguir perceber que Pedro se construiu, né? Construiu essa paz interior. E é isso que Jesus está pedindo para nós quando a gente vai adentrar a casa de alguém. Principalmente quando a gente está levando a mensagem dele. Se você vai levar a mensagem de Boa Nova, que é uma mensagem de alegria, de renovação, de fé, de esperança, não tem como você agir de maneira intempestiva, de maneira revoltada quando você é ofendido. Se aquela pessoa não tem o desejo de ouvir o que você tem a dizer, você deve respeitar. E é interessante, né? Porque Jesus continua falando, e se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Essa metáfora, né, sacudir o pó dos pés, é porque você pensa, quando você está em uma viagem, né, você vai sujando os pés pelo caminho. Quando você adentra aquela casa, você está também, de certa maneira, absorvendo o que está ali. E aquilo fica impregnado nos seus pés, de acordo com a parte pura ou impura daquele terreno, daquela localidade, daquela cidade ou daquela casa. E é claro que a gente não está falando de sujeira no sentido material, né? Se você adentrou e o seu pé ficou sujo porque a pessoa não limpa a casa. É no sentido moral e espiritual do termo, né? Ou seja, não guarde nenhuma mágoa, nenhum ressentimento das pessoas que agiram de má fé com você, que não fizeram aquilo que era essencial ao recepcionar uma pessoa. Se você não foi bem ouvido, não foi bem aceito, não tem problema. Isso só demonstra o que aquelas pessoas têm dentro de si e também demonstra que elas ainda não estão preparadas. Vai chegar o momento em que todas as pessoas vão fazer parte do rebanho do Cristo. Ou seja, mesmo que você tenha falado apenas um pouquinho ou não tenha nem conseguido falar, mas alguma coisa ali você deixou como brecha, para que aquela pessoa, em algum momento, possa abrir o coração e ouvir a Jesus. Se isso não acontecer, não tem problema. Se essas pessoas não desejam ouvir, não tem problema. Não se sinta ofendido. Guarde a paz que existe dentro de você. E se prepare, porque o caminho continua, a viagem continua, você vai encontrar outras casas e outras pessoas. Então, isso vale como lição para o nosso trabalho atual. Jesus ali na intimidade, dentro da casa de Pedro, passando ensinamentos para os discípulos, né, para aqueles 12
com quem ele tinha mais afinidade, com quem ele tinha mais confiança para o trabalho, aquilo é fantástico, né? A gente ter a oportunidade de, na verdade, receber esses ensinamentos que eram para os apóstolos, para as pessoas mais íntimas, e a gente ter isso anotado como diretriz para o nosso próprio trabalho, para o trabalho da casa espírita, né? Para o culto do evangelho no lar, para o que a gente vai fazer em relação à nossa casa física e mental e também em relação à casa física e mental das outras pessoas. Em uma visita fraterna que a gente vai fazer, muitas vezes a gente não é bem recebido. E aí o que a gente vai fazer? Vai guardar isso para o nosso coração? A mágoa e o ressentimento não fazem bem a nós, não é? Isso não faz bem a nós. Então, que a gente possa manter a serenidade no coração para que a gente consiga continuar trabalhando para o Cristo. Porque é um trabalho de alegria, é um trabalho de felicidade, é um trabalho que vai trazer esperança e fé. Não é um trabalho em que a gente tem que guardar pesos no nosso coração, porque isso apenas atrapalha. E aí, quando a gente fala isso, não quer dizer que nós já estamos evoluídos o suficiente, né? Eu, Leandro, Pablo, Camila, não significa que nós estamos evoluídos o suficiente para conseguir isso, mas a gente está tentando construir. E é importante que a gente ressalte a ideia de que a gente precisa começar a construir isso. Começar a construir essa paz íntima que não vai ser abalada por qualquer outra palavra que venha ferir a gente, né? Qualquer outro ato que venha ferir a gente. Se a gente está com consciência tranquila, não tem o que temer. E hoje a gente não enfrenta o mesmo que os discípulos enfrentavam, né? Eles eram escorraçados, eram apedrejados, eram condenados à morte das piores maneiras possíveis. E hoje, o máximo que a gente consegue é um olhar torto. Então, a gente precisa entender que nós não somos os grandes perseguidos, né? As vítimas da história. Nós hoje temos a possibilidade de trabalhar de uma maneira muito mais contundente, muito mais firme e sem a necessidade de nós temermos em relação à nossa fé. Na verdade, o que a gente precisa é, inclusive, auxiliar outras pessoas com a fé que elas possuem para que elas também consigam propagar a sua fé. Porque religiosidade e espiritualidade são coisas incríveis, são coisas magníficas. E isso o bem não está restrito à doutrina espírita. Está restrito, na verdade, a tudo aquilo que envolve espiritualidade e o benefício ao próximo. Muito bem, PH. Lindas palavras. E hoje, na verdade, o que a gente tem que levar de lição dessas instruções de Jesus é para tentar curar os leprosos da nossa cabeça, os empecilhos que a gente coloca nas nossas vidas. Nós somos os nossos grandes perseguidores, os nossos algozes. Quando a gente tem medo de tentar mudar, quando a gente tem que se melhorar, de se colocar à prova, né? Porque às vezes uma ofensa que a gente escuta, na verdade não é bem uma ofensa, é uma verdade, mas só que o milindre faz a gente se achar ofendido. Mas eu. Vamos parar para refletir, para pensar um pouco e pensar como a gente comunica, o que a gente fala em todas as situações, né? Como a Camila disse, é que a gente tem um cuidado muito grande porque vai ficar gravado. Pensemos que todos os nossos atos vão ficar gravados para a eternidade, né? Para a eternidade da nossa melhora, da nossa existência. Então a gente precisa refletir sobre isso em todos os atos que a gente faz, porque, como já dissemos outras vezes, no final é sempre entre a gente e Deus, sempre é entre a gente e Deus. E só fazer uma correção, na passagem que eu contei, eu falei que era Pedro curou o cego, na verdade não era o cego, era o coxo, né? Era problema na perna, depois o seu tornozelo fica bom. E está nos livros, no Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de 1 ao 12. Pessoal, estamos encerrando mais um episódio. Foi um episódio de bastante aprendizado. Curtam lá nossas redes sociais. Esperamos vocês na próxima semana. É sempre um prazer estar com vocês. Um grande abraço, uma boa noite. Beijo, gente. Até. Fiquem com Deus. Pois quem disser meu nome, pois quem agir em meu nome, pois quem avança em meu nome, ali está.